Olá! Finalmente chegamos no nosso primeiro exercício. Nesse primeiro, eu vou resolver um problema extremamente simples para você ter uma ideia de como acontece a parte da entrevista, tá? Eu criei aqui um pacote chamado listas para essa primeira sessão, onde eu vou colocar os scripts que a gente vai desenvolver aqui durante essa fase do curso. Suponha que o entrevistador peça para você desenvolver uma função chamada max_min, onde você vai ter que calcular os valores máximo e mínimo de uma lista. Tá? Então ele falaria, olha, calculate maximum and minimum of a list LST, o nome aí do argumento. Então, o parâmetro LST é uma lista e ele deve retornar uma tuple do gênero. O primeiro elemento é o máximo e o segundo é o mínimo. A primeira dica que eu dou é a seguinte: nunca saia resolvendo simplesmente o problema. Converse primeiro para você ter certeza que você entendeu o problema. As empresas não querem alguém que saia simplesmente codando, mas que entenda o problema a ser resolvido. Aqui caberiam algumas perguntas interessantes, como: o que deve acontecer se essa lista for vazia? Segundo, você pode perguntar para o entrevistador: a gente conhece a natureza dessa lista? Essa lista está ordenada ou não? Então, vamos supor que a resposta seja: olha, pode ter lista vazia, e se tiver lista vazia, você tem que lançar um erro. E essa lista também está ordenada. Vamos começar pelo mais fácil. Então, sabendo disso, eu sempre gosto de tratar as exceções primeiro. Então, o que você poderia fazer? Confere o tamanho de LST e se ele for igual a zero, você já pode lançar aí um erro. Como existe o tempo para você fazer a questão, às vezes você pode fazer isso e falar: olha, se fosse código de produção, eu ia criar o meu sistema de exceções com uma mensagem mais condizente. Então, o tempo aqui é importante. E depois, a gente coloca aqui a solução. Se a lista tem mais elementos, aí tem pelo menos um elemento, você pode retornar direto. Então, se está... Né? E outra pergunta seria importante, né? Quando ele falou está ordenada, vou supor aqui de maneira crescente. Né? E você pode perguntar isso, está de maneira crescente? Ele pode afirmar que sim. Se for em ordem crescente, o maior elemento vai estar no final da lista e o menor elemento estará no início. Então, como eu já falei em aulas anteriores, às vezes você vai estar executando o seu código num Google Docs da vida e você precisa demonstrar, fazer a execução, digamos, mental do seu programa. Então, eu vou escrever aqui o print do max_min da lista vazia. Vou deixar a lista vazia por último porque ela lança erro. Então, para eu não ter que tratar isso aqui agora, eu vou deixar por último. Vou acrescentar o caso com a lista 1, 1, 2 e um caso um pouquinho mais complexo, um pouquinho maior, gerando a lista entre 0 até o número 99. Então, para simular a execução, o que eu costumo fazer é colocar comentários no código, colocando os valores da variável que eu estou analisando e explicando depois a sua execução. Então, aqui eu explicaria para o entrevistador: olha, estou executando na linha 12, portanto, o LST tem um valor, essa lista com um elemento, portanto, len de LST é igual a 1, que é diferente de 0. Então, eu não entro nessa condição, eu vou retornar o último valor, que nesse caso é 1, e vou retornar o primeiro valor, que nesse caso também é 1. Vou para a linha 13, execução da linha 13, minha lista é igual a 1, 2. De novo, não entro no if, pego o último valor, que no caso é o 2, e pego o primeiro valor, que é 1. Vou para o último caso, 0 até 99,
não entro de novo no if, pego o último valor e o primeiro, que é 0. Vou executar o código para confirmar o que aconteceu. Então, primeiro caso 1, segundo caso 2, 1, terceiro caso 99, 0. Aqui eu tive e lancei o erro, né? O erro de lista vazia. Aqui quando eu executei na linha 15. Tá aqui, ó, linha 15. Bom, mas não basta resolver, você tem que também fazer a análise do algoritmo, em geral em termos de tempo de execução. Então aqui nós temos operação len, tempo constante, como já vimos. Lançar exceção também demora um tempo constante. Acessar elementos de um vetor, são só 2, também cada um desses demora tempo constante. Portanto, o tempo de execução desse algoritmo é constante, chamado O de 1, na notação Big O. Em termos de memória também, a gente nem utilizou aí nada de variável. Então, em termos de memória, também é constante. Então, essa seria, digamos, a parte fácil. Vamos dar uma complicadinha. E que ele poderia fazer na hora. Falou, olha, então, eu te passei o caso em que a lista está ordenada, mas, na realidade, eu não conheço a natureza dessa lista. Então, pode ser que ela venha desordenada. Vamos escrever um código para emular. Vamos extrair essa lista daqui e chamar de random list. E antes de passar esse random list para a função, nós vamos passar na função de embaralhar que nós vimos na aula anterior. Assim eu tenho a simulação do que eu estou falando. Então, olha lá, está retornando 3230, porque da maneira que ele embaralhou essa lista aqui, a gente pode inclusive imprimir essa lista aleatória para ver aí o resultado, que ele está pegando o último elemento, 91, e o primeiro. Então agora a gente vai ter que alterar esse código aqui. Uma primeira coisa que, se você conhece Python, é que já existem as funções de calcular o máximo e o mínimo. Então uma coisa que você poderia perguntar para o seu entrevistador era, olha, existe na biblioteca embutida funções de calcular o máximo e o mínimo. Eu posso utilizar? Então, se ele responder que sim, aqui ainda continuaria um problema bem simples, porque você poderia utilizar a função embutida max para calcular o máximo e mínimo para calcular o mínimo. A questão é que você também precisa, e é por isso que eu vou colocar a função de max e min aqui, entender como é que você calcula o máximo e o mínimo, mesmo que você utilize a biblioteca embutida. Por quê? Para você calcular o máximo e o mínimo, você precisa iterar por toda a sua lista. Logo, as funções de máximo e mínimo, mesmo da biblioteca embutida, são lineares. Então, nesse caso aqui, mesmo utilizando a biblioteca e parecendo que o problema é o mesmo, esse cara virou O de n por conta dessa primeira iteração que vai ter que ser feita no max, e também gasta mais n para a segunda iteração que ele tem que fazer aqui no mínimo, que vai ser igual a O de 2n, só que de análise de algoritmo a gente sabe que constante não importa. E, portanto, isso aqui vai ser O de n. Então, vai ser linear em termos de tempo de execução. Mas aí vamos supor que ele fale, olha, o problema é que mesmo tendo uma complexidade dessa forma, você está gastando 2 vezes o tempo, porque você poderia ter um for só calculando esse máximo e o mínimo, você poderia iterar uma vez só, ia gastar metade do tempo, apesar de continuar com a complexidade linear. Então, vamos fazer isso. Então, ele fala, olha, não vai rolar então utilizar o max e o min. Você vai ter que calcular isso na mão. Então, para calcular isso na mão, eu vou criar 2 variáveis auxiliar, que vai ser o max value e o min value. Inclusive, depois que eu terminar esse algoritmo, eu vou retornar esses 2 valores. Então, já coloco aqui. Eu vou inicializar esses 2 valores para logo o primeiro elemento da minha lista.
é válido. Colocar um primeiro candidato a máximo elemento é o primeiro. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou iterar pelos valores presentes no meu LST. Se o valor que eu tenho aqui for maior que o max value, significa que esse valor atual que eu estou iterando é o atual valor de máximo. Então, eu vou atualizar o valor da minha variável auxiliar max value para esse valor de value, já que ele é maior. De maneira análoga, eu vou também, se o valor for menor que o min value, eu vou atualizar a minha variável para conter esse valor que eu encontrei, que era menor que o value corrente. Terminado, vou executar. Veja que ele está me retornando aqui os valores corretos, 99 e 0. Mesmo que 99 e 0 não sejam nem o primeiro nem o último elemento dessa lista. Veja que a análise aqui também é importante. Olha lá, estou criando apenas duas variáveis, então em termos de memória eu estou gastando 2 registros a mais, mas como é um número constante, continuo constante em termos de memória. E agora eu estou fazendo só um for. Então, por conta disso, eu vou gastar apenas O de n e não O de n mais n, que daria O de 2n. Então, mesmo gastando metade e mesmo a complexidade sendo a mesma, nesse caso, linear, veja que eu vou gastar metade do tempo nesse caso aqui. E por isso eu gosto de abordar esse problema, porque sempre que você for utilizar uma função da biblioteca padrão, você precisa pelo menos ter uma ideia de como ela é implementada e ter principalmente a ideia de qual é a complexidade dela, como é o caso das funções max e min embutidas na biblioteca padrão do Python. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir essa aula.